Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Papo com os Autores, da Editora do Brasil. O meu nome é Fernando Bispo e hoje no estúdio eu recebo as duas professoras e autoras. Lúcia Teixeira é professora de Linguística e Semiótica da Universidade Federal Fluminense e pesquisadora do CNPq. Escreveu coleções didáticas de português para o segundo segmento do ensino fundamental, todas publicadas pela Editora do Brasil. Silvia Maria de Souza é professora de Linguística e Semiótica da Universidade Fluminense, pesquisadora da FAPERJ e tem experiência em ensino fundamental e médio e na produção de material didático. A mais recente produção das duas é a publicação da coleção A Poema Português, em coautoria com Silvia Maria de Souza, Carla Faria e Nádia Patrese. E o tema dessa entrevista de hoje é leitura de textos multimodais e de práticas de transmediação. Professora Lúcia, você pode nos explicar a importância e o significado desses temas? Bom, os textos multimodais que vêm sendo muito examinados hoje são textos que se servem de mais de uma linguagem, né? Então, por exemplo, um cartaz publicitário é um texto multimodal se ele tem uma fotografia e um texto, por exemplo. Essa junção das duas linguagens, essa coexistência de duas manifestações diferentes de linguagem numa mesma unidade de sentido é uma manifestação multimodal. Então, se você vai trabalhar história em quadrinhos, por exemplo, e você tem lá os balões de fala e o desenho e os balões de fala formam uma unidade de sentido multimodal, porque são modalidades diferentes de linguagem que confluem no mesmo texto. O que é importante é pensar nesses textos multimodais como unidades de sentido. Então, não é que eu tenho uma fotografia e mais um texto verbal que aparece ali. Eu tenho uma unidade de sentido verbo-visual e, portanto, eu tenho que examinar esse texto pelas relações, pelas articulações que se vão estabelecer entre as duas linguagens por meio de uma enunciação única que vai constituir ali uma unidade de sentido. Já a transmediação é o fenômeno por meio do qual uma mídia vai retomando outra e uma manifestação vai aparecendo em outros formatos ou em outros gêneros. Eu acho que Silvia talvez pudesse explicar um pouco melhor isso. As práticas transmediáticas, né, o nome já diz trans, né, esse prefixo, ele nos lembra a questão do atravessamento, né? Então é muito comum a gente ter, por exemplo, um seriado de TV e esse seriado contar com um site que desenvolve outros conteúdos relacionados a essa outra mídia, né? Então nós teríamos a televisão se relacionando, por exemplo, com a internet, a publicidade que é veiculada no rádio e que também é veiculada na televisão. Então você tem diferentes canais que vão transmediar esta mensagem, né? Então, isso hoje no ensino de linguagens, né, na área de língua portuguesa, isso tudo entra com uma certa importância, com uma pertinência para o estudo de língua portuguesa, porque os estudantes, os alunos, eles já são expostos a essas práticas de transmediação, né, em que você tem, por exemplo, um universo narrativo que é desenvolvido no lançamento de um filme. Então, o filme ele é lançado, você tem o cartaz do filme, você tem o filme, você tem um brinquedo que a criança compra relacionado àquele filme, você tem um game que é lançado que vai retomar algum aspecto da narrativa. Então, essas são as práticas que nós denominamos de práticas transmediáticas. O termo é complicado, mas ele está super presente no dia a dia de todos nós, né? Sim, e importantíssimo que isso seja trabalhado na escola, porque a própria BNCC recomenda que se observem os textos com recursos multissemióticos, né? Então, isso é por causa disso que nós estamos tratando desse assunto aqui hoje, nesse papo com o professor, porque é preciso saber como incorporar à escola esse universo de textos. E nós fazemos isso na nossa coleção por meio da observação desses objetos multissemióticos ou multimodais, ou por práticas de transmediação, associadas ao universo de interesse da faixa etária dos estudantes que vão
vão usar esse livro. Então, você tem, por exemplo, uma unidade em que ele vai trabalhar com tiras, com história em quadrinhos. Nessa unidade em que ele vai trabalhar com tiras, ele vai trabalhar com tiras em que você tem o desenho mais o balão, e aí nós vamos explorar a configuração dos balões, a divisão da tira, todos os recursos daquela linguagem, mas ele também vai observar tiras só com desenho, né? Então, essa diversidade do gênero também é interessante ser mostrada. E quando eu digo pensar nisso como uma unidade de sentido, é pensar que, por exemplo, quando uma tira do Armandinho vem lá com o menino pequenininho e a figura do adulto não aparece o rosto, só aparece o corpo, o que isso significa? Isso significa a imensidão do adulto para a criança, que parece pequenininha e que só vê metade do corpo do adulto, e toda a relação que isso leva a produzir a relação entre criança e adulto, né? Então, isso tudo vai sendo explorado e aí a gente vai observar como é que o quadrinho, que a tira é construída, um quadrinho entra pelo outro, como é que são as divisões desse quadrinho, o que isso significa em termos de destaque, em termos de encadeamento da história. Então, isso é que dá essa ideia de unidade de sentido. Podemos dizer que é um desafio lidar com esses novos formatos de jornalismo, da publicidade, os novos meios de circulação de informações? É um desafio, mas é um desafio que ele tem que ser enfrentado, né, na nossa opinião. Porque a própria BNCC, ela vai trazer o campo chamado jornalístico, midiático, ele aparece ele tem um espaço, né? Esse campo ele tem um espaço grande, ele ocupa um espaço grande nas competências e habilidades da língua portuguesa. E por que isso é feito? Porque os estudantes, eles estão imersos nesse mundo de linguagens, e que é um mundo multimediático, transmediático, podemos assim denominar. E esse atravessamento de uma linguagem a outra, ele já é constitutivo das nossas interações e das nossas práticas comunicativas. Então, só para dar um exemplo, quando a gente entra na nossa caixa de e-mail, por exemplo, de repente a gente vai ter lá um e-mail que vai ser uma publicidade. E aí a gente vai clicar e ele vai dizer, clique aqui e assista uma websérie. Então a gente vai clicar. E aquilo parece que é um seriado, uma websérie, né? Um seriado na web, mas na verdade está atrelado a um determinado produto, né? A venda de um determinado produto. E quando a gente clica, a gente já sai da nossa caixa de e-mail e a gente já cai num programa, num aplicativo de imagens. E aí daquele aplicativo, daqui a pouco a gente já cai num Facebook. Então a gente tem as linguagens em rede, né? A gente tem um mundo conectado. E isso é um grande desafio. E esse desafio ele tem que ser enfrentado pela escola, porque as trocas comunicativas, elas se dão por meio dessas mídias, então não tem como nós negarmos isso. Com isso, a gente não quer dizer que a gente não tenha mais que trabalhar os gêneros já cristalizados e os textos verbais e os textos literários, mas que a gente tem que incorporar essas novas modalidades e esses novos meios de interação e de comunicação. Isso tem que ser trazido para a sala de aula e especialmente no ensino de língua portuguesa, né? Essas ferramentas novas, essas novas tecnologias também podem se tornar ótimas ferramentas no processo de ensino-aprendizagem. Sim, a tecnologia tem que ser aliada, ela não é inimiga, pelo contrário, ela é aliada. E é preciso trazê-la para a sala de aula e ensinar o aluno a lidar com ela de modo mais proveitoso, né? Em circunstâncias diferentes daquelas que ele utiliza no dia a dia dele, né? Então, se a gente tem, por exemplo, uma rede social em que você pode fazer um post, né, uma postagem, você tem que saber qual é o limite de caracteres, por exemplo, dadas redes sociais tem um limite. Então, você vai ter que ser capaz de condensar aquela mensagem, né? E já numa outra, não, você vai poder expandir. E aí, isso que a gente teoricamente chama de retextualização, é essa habilidade de saber se portar num meio e em outro, usando a oralidade ou a escrita, ou usando a multimodalidade, que são também que é essa capacidade que o aluno
já tem de estar exposto a câmeras, a programas de edição, né, de imagem. Então, tudo isso entra junto, né? O aluno vai escrever o texto, mas ele vai poder também fazer uma gravação, ele vai ser incentivado a fazer um vídeo, e isso vai passar por outro processamento, né? Por outros processos, né? Então, a gente considera que é desafiador, mas ao mesmo tempo é interessante, é instigante, né? Com certeza, você mencionou das mídias sociais, as pessoas ficam muito tempo com o celular na mão, né? E alguns professores têm relatado que os alunos não largam o celular durante as aulas, que pode ser um problema. O que esses alunos estão lendo e escrevendo com seus celulares e como a escola consegue e pode lidar com isso? Isso é um problema. Você sabe que eu mesma vivi essa experiência como professora, porque eu me incomodava de ver o aluno lendo o celular enquanto eu estava falando, e um dia eu chamei a atenção e ele me disse: não, mas eu estou lendo o texto que a senhora está falando aí, e eu não me dei conta de que ele podia ler um texto teórico numa tela de celular. Então, isso me despertou para pensar sobre isso, sobre essa necessidade que a gente tem hoje na escola de dar conta dessas mídias e de compreender que isso compõe o universo desses estudantes, né? De um lado, é preciso saber aproveitar essas mídias e saber incorporá-las. De outro, é preciso trazer as mídias tradicionais e estimular a leitura do livro e a leitura do papel impresso, porque isso também é uma habilidade importante. Mas o letramento digital é alguma coisa que não pode ser esquecida pela escola hoje. Mas também é preciso que a escola oriente um pouco essa vivência do aluno, essa experiência digital do aluno. Então, nós inserimos na coleção, o que é uma característica da coleção A Poema de modo geral, há uma seção chamada Caleidoscópio, que é uma seção que apresenta uns infográficos que tratam sempre de algum tema que tenha relação com o tema da unidade. Então, há, por exemplo, um caleidoscópio sobre a saúde do internauta, que vai mostrando quais são os perigos da exposição excessiva, qual é o tempo médio que se deve ficar ligado a uma telinha e tal. Há uma outra que trata do cyberbullying. Então, o bullying que é feito pela internet, como é que se evita isso? O que é isso? Então, essas conversas, essas informações são absolutamente relevantes hoje, porque às vezes um menino fala alguma coisa do outro na internet e não tem noção da repercussão que isso vai ter na vida do outro. Então, é preciso que ele seja exposto a isso também, né? Com certeza. Diante disso que vocês falaram, qual papel teriam as mídias sociais na vida pública? A escola pode aproveitar essas mídias para desenvolver a participação social do estudante? Sim, né? A escola pode e deve, né, fazer isso, porque, por exemplo, o abaixo-assinado é um gênero textual que existe desde sempre, né? A gente, vamos passar um abaixo-assinado, a gente pegava uma folhinha, escrevia e circulava para que todas as pessoas pudessem assinar. E hoje a gente já tem sites especializados na criação de abaixo-assinado, né, da criação de um abaixo-assinado, e ali você vai dar a sua assinatura eletrônica, né, a partir do momento que você vai aderir àquela causa. Então, nós trouxemos isso para a coleção A Poema e fomos trabalhar um site de abaixo-assinado na internet. Então, o aluno vai entender que existe o abaixo-assinado de papel, que ele pode usar na escola, pode praticar, mas também tem um abaixo-assinado digital, num determinado site. Então, isso é uma maneira de fazê-lo participar da vida pública. Isso é só um exemplo, né? Além de tantos outros. Vamos analisar postagens no Facebook. Muitas delas praticam e evidenciam o exercício da intolerância e dos preconceitos. Então, a escola tem que prestar atenção, né? Nós vamos incentivar a participação nas redes sociais, mas nós temos que também desenvolver o senso crítico, né? Não é porque eu estou na internet que eu posso... eu estou aqui, então eu posso falar qualquer coisa sobre as pessoas. Não, você tem que ter o respeito e a tolerância com as diferenças. Então, isso é uma outra via de incorporação dessa ação, né? Dessa atuação na vida pública, né? Em rede, nós estamos o tempo inteiro conectados, e essa conexão acontece porque nós estamos falando e estamos escrevendo na rede e lendo,
né? E o tempo todo. E essa leitura, e essa escrita, e essa fala, elas têm que ser feitas com muita responsabilidade. Eu acho que a grande questão da escola é trabalhar qual é a responsabilidade que se tem ao ter uma fala pública, por exemplo, né? Então, se você está numa rede social, você está publicando essa opinião, né? Então, é um lugar de... Ou então, se você vai argumentar sobre um tema político, que seja, você vai poder ter um embate, uma discussão, vai poder argumentar. É uma outra maneira de você atuar, de você ter um ativismo, né? Numa rede social, né? Porque as redes sociais e mesmo a prática da leitura digital instaurou novas formas de interação, né? Então, você pode curtir, você pode compartilhar, são formas de interação. Você pode escrever um post. Então, a gente tem que estar atento a isso. Post é um gênero hoje, que a escola tem que mencionar, pelo menos, que tem que estar no universo ali da escola também. Quando você compartilha uma notícia, você tem que saber que você está, de alguma forma, assumindo o ponto de vista daquela notícia. Ou não, ou você quer dizer que você não pensa daquela maneira. Então, você tem que aprender que você tem que dizer isto. E o que significa repostar a postagem de alguém, que você está participando de uma rede de compartilhamento de alguma coisa pela qual você também tem responsabilidade. Então, isso tudo são práticas novas de interação que a escola tem que pôr em circulação na sala de aula. É importante também fazê-los entender da abrangência disso, né? Um Sim. post pode atingir milhares de pessoas em pouquíssimo tempo. Disso é a história da viralização, né? Então, às vezes, uma coisa banal e que é feita sem a menor intencionalidade, aquilo ganha, né, vultos e como a Lúcia disse anteriormente, a questão do cyberbullying. Então, às vezes, você não está praticando bullying dentro da sala de aula, mas você está roubando fotos da intimidade de uma pessoa e publicando. Então, isso tem uma consequência, né? E a escola tem que trazer esses temas, tem que discutir as práticas e as diferenças de atuação, né? O outro lado da história. O outro lado, né? Vocês falaram aqui de transmediação, referindo-se a esses fenômenos de propagação dos textos em diferentes mídias. Isso é um fenômeno da era digital. Pensar, por exemplo, nas relações entre diferentes artes também não é uma forma de transmediação? Sim. Desde que a escola existe, que a gente pensa em relações entre linguagens, né? Mais recentemente, isso é mais forte porque a proliferação de linguagens e de formas de circulação em diferentes suportes é enorme. Então, fala-se sempre em transmediação, pensando-se nas mídias digitais, porque elas têm essa possibilidade de fazer isso se propagar muito rapidamente em diferentes formatos, né? Mas quando você, por exemplo, trabalha com um texto literário que foi adaptado para um filme no cinema, você está trabalhando com um mecanismo de transmediação. E você está, por outro lado, também trabalhando com essas relações entre as linguagens. Então, é importante que o aluno compreenda que no romance ou na literatura ele tem determinados usos da linguagem, determinados recursos estéticos da linguagem, próprios daquela linguagem verbal, e que no cinema você tem outros recursos de linguagem. Então, comparar uma cena de um livro com uma cena de um filme é fazer com que o aluno esteja atento a todas as possibilidades de expressão que ele tem diante dele. E por isso mesmo, muitas vezes no livro da nossa coleção, nos livros, nós propomos atividades em outras linguagens. Então, digamos que o aluno vá examinar um texto que é uma colagem, e ele vai ser incentivado a produzir uma colagem, porque é preciso também que ele domine outras linguagens, né? Então, essas relações entre as linguagens são sempre enriquecedoras e são sempre muito estimulantes para você ampliar esse olhar do aluno sobre o mundo e que ele usufrua das possibilidades que o mundo oferece a ele de se manifestar.
E o mundo não é compartimentado em diferentes disciplinas, né? Não tem assim, essa parte aqui do mundo é só da língua portuguesa, essa parte aqui é só das artes. Não, né? O mundo, ele aparece todo conectado, né? As coisas se relacionam. Então, eu acho que a gente tem uma postura de encarar essas relações com tranquilidade, isso só traz enriquecimento, né, para as aulas, porque você vai poder passear entre um campo, entre uma esfera e outra, entre um campo e outro. Vocês podem citar exemplos práticos que vêm sendo aplicados nas escolas hoje em dia, utilizando essas mídias sociais para ensinar diferentes matérias, português, por exemplo? Bom, a gente pode... há muitas formas de usar as mídias sociais na escola que permitem, de um lado, que você torne mais consciente para o aluno o uso da mídia em si, ou do procedimento em si. Então, por exemplo, estar numa rede social conversando com os amigos. Isso é uma coisa em que a escola não se mete, em princípio. A menina, o menino, quando estão em casa, vão lá e conversam com os amigos. Bem, de preferência quando estão em casa, né? Não na escola. Mas se ele conversa com um amigo, isso também pode ser discutido na escola, porque por todas essas regras de responsabilização que a atuação na internet precisa ter e das quais nós já falamos anteriormente. Por outro lado, você pode usar essas mídias para praticar determinados gêneros que anteriormente só eram praticados no papel e com a caneta. Então, por exemplo, você pode trazer para a sala de aula, como a nossa coleção propõe trazer, os microcontos publicados em redes sociais. Por quê? Porque isso é uma coisa que diz respeito à geração desse aluno, diz respeito ao modo como ele se comunica, à velocidade, à rapidez, mas também tem esse sentido estético de estar, por exemplo, reformulando o sentido de um verbete dicionário e transformando aquilo num verbete poético, num poema. Então, essa possibilidade de se servir das redes sociais para produzir seus próprios textos e fazê-los circular nessas mídias, é ótimo que a escola possa se servir disso. Uma outra coisa, é muito raro hoje você ver um jovem que leia jornal, por exemplo. Mas é muito fácil para a escola estimular os alunos a fazer a leitura do jornal digital. Por quê? Porque o jornal digital ele pode ampliar a figura, ele pode brincar com aquilo, ele pode passar de uma página para outra. Isso que é a ligeireza da internet e que normalmente é tomada como um problema, pode ser transformado num fator positivo, porque pode ser a porta de entrada do aluno num universo de leitura, por exemplo, que vai fazer com que ele se interesse por alguma notícia, digamos, e aí ele vai lá ler a notícia inteira. Então, ensinar ou oferecer a ele a oportunidade de se dar conta de que existem tantas possibilidades das quais ele não se utiliza e pode vir a se utilizar, é uma coisa que a escola pode fazer muito bem e que ajuda muito ao ensino de língua. Até porque ele pode usar essa ferramenta para ver o significado de uma palavra, visitar um museu, uma cidade, um outro país, ali na tela do computador, do celular. E uma outra coisa interessante é que às vezes o professor vai trabalhar uma crônica, um romance, um conto, e o aluno acha assim, mas isso aí não me interessa, eu nem sei quem são. Só que ele já está assistindo um seriado que é uma adaptação. Então, você conhece o personagem tal, você já viu isso transmediado em uma outra modalidade, em uma outra linguagem. Então, a partir do momento que o professor possa ir a essa outra linguagem e mostrar que isso tem uma relação com a literatura, né, e que o texto literário precedeu, e que por meio da adaptação ou da transposição, isso se popularizou, ou, por exemplo, as histórias em quadrinhos, né, que muitas vezes fazem adaptação de clássicos literários ou de textos literários, quando isso é trazido, né, para a sala de aula, vai facilitar essa compreensão das expansões das narrativas para as múltiplas linguagens, né?
Nós Então, vemos eu cada acho... vez mais, né, os seriados baseados em fatos reais, biografias de personalidades da história. E aí o aluno vai perceber que num site, por exemplo, ele vai ter os conteúdos que expandem, ou, por exemplo, numa comunidade de fãs, ele vai lá discutir, sou fã do seriado tal, e aí ele discute, ele quer fazer a proposição de um novo final para aquele seriado. Então, são práticas que já existem e que podem ser utilizadas na escola, né? Como, por exemplo, que novo final você daria? Que desenvolvimento narrativo para aquele personagem você daria? E isso são práticas de transmediação que já existem e que podem estar a serviço do ensino, né? Sempre. Quais foram os maiores desafios de vocês para produzir todo esse material riquíssimo? Olha, primeiro eu preciso dizer que o desafio foi grande, mas que o prazer também foi enorme, porque é um material que a gente produziu com muito empenho e que fez parte da nossa vida, se tornou a nossa vida durante bons meses aí de trabalho. A gente sabe que ensinar português não é simples, é sempre complexo. Mas a gente sabe também que há sempre uma memória de um professor de português na vida de todo mundo. Há sempre um texto que eu descobri pela primeira vez numa aula de português, há sempre um professor que me disse, escreve do seu jeito que tá bom, há sempre um autor de que alguém me falou numa aula de português. Então, é esse professor que vai descobrir mundo junto com o aluno, é para ele que a gente escreveu, é para esse professor que acha que ensinar português é a coisa mais linda do mundo, é a coisa mais assim, desafiadora, no sentido de que você vai mostrar para o aluno que a linguagem é o modo dele existir no mundo, que a gente está na linguagem, estar na linguagem é estar no mundo. É ser uma pessoa, é ser um ser social, é ser um sujeito crítico. E é isso que a aula de português vai fazer, é fazer com que a pessoa saiba que ler, escrever, falar são as ações básicas da vida de qualquer sujeito. E que isso, quanto mais se amplia, mais domínio do mundo eu tenho e mais possibilidades eu posso descobrir no mundo. Todo livro de português tem que ser capaz de construir esse universo para o professor, de oferecer ao professor a oportunidade para que ele, professor, que é esse sujeito que vai despertar isso no aluno, se sinta estimulado e, de uma certa maneira, amparado a apresentar ao aluno. Então, o nosso desafio e o nosso prazer foram foram a mesma coisa, que é trazer para o professor a possibilidade de que ele tenha no livro um amparo, uma ferramenta, um companheiro para desenvolver com ele essa capacidade de desenvolver no aluno aquilo que é a sua natureza humana, que é a de existir na linguagem. Para você, Silvia, quais foram os principais desafios? O desafio principal foi sempre pensar assim, para quem eu estou escrevendo, né? Então, se a gente pensar no Brasil, na diversidade, né, geográfica, cultural e social do nosso país, os diferentes tipos de escola, de professores, então nós tivemos como grande desafio escolher, né? Fazer a escolha daquilo que a gente que nos tocasse, né? Que a gente pensasse assim, nossa, essa campanha publicitária sobre o trabalho infantil é uma coisa que é um tema que eu gostaria de trabalhar. Então, é essa campanha que eu vou colocar aqui no livro, né? Então, eu acho que o grande desafio foi esse, fazer escolhas que a gente considerasse pertinentes, né? Tanto no campo das artes, quanto no campo jornalístico, midiático, no campo de atuação na vida pública, né? Eu acho que é isso. E, como a Lúcia falou, é um desafio, é difícil, mas foi tudo feito com muito critério, com muito rigor e com muito prazer também.
Tenho certeza que vai ajudar bastante os professores dentro da sala de aula. Assim esperamos. Silvia, Lúcia, obrigado pela presença de vocês Obrigada. mais uma vez aqui no estúdio. Foi um prazer conhecê-las e entrevistá-las. Nossa, O programa Papo com os Autores fica por aqui. Se você tiver dúvidas, sugestões ou perguntas, acesse o nosso site, acesse as nossas mídias sociais e entre em contato com a gente, tá bom? Até o próximo. Tchau, tchau.